Caros internautas, sintam-se abraçados pelo Centro Espírita Obreiros do Porvir, Bom Jesus da Lapa, Bahia. Estamos iniciando mais uma palestra pública. Nesses dias, um tanto nublados, mas revestidos de muita fé e esperança, beberemos nessa fonte cristalina que é a doutrina espírita, pois ela sacia nossa sede de conhecimento e paz espiritual. Que possamos acender a chama da esperança e acreditarmos que haverá sempre uma primavera. Sempre haverá. O Centro Espírita Obreiros do Porvir vem seguindo as orientações das autoridades sanitárias, mudando o formato de suas atividades. Nesse sentido, todas as segundas-feiras, às 20 horas, realizamos a palestra com um teor mais interativo. Convidamos a todos para seguirem o CEOP nas redes sociais. Instagram.com/Obreiros do Porvir e Facebook/Obreiros do Porvir, além de se inscrever em nosso canal no YouTube e acionar as notificações youtube.com/Obreiros do Porvir. E nesse instante, eu convido a todos que se encontram sintonizados para participarem da nossa prece de abertura. Pai Celestial, Tu que és a fonte da nossa existência, receba nossa gratidão pela dádiva da vida. Amorável Mestre Jesus, irmãos amigos do plano espiritual, esteja conosco em mais uma noite de luz e de conhecimentos. Permita-nos, Mestre amado, que a nossa fé e esperança estejam sempre vivas e latentes em nossos corações. Que a tua luz, a tua paz e o teu amor nos envolvam nesta noite, hoje e sempre. Que assim seja. Lembramos que após a explanação, teremos um momento de perguntas e respostas. Sintam-se à vontade, aproveite essa oportunidade, participe e informe nos comentários a cidade de onde vocês nos assistem. Max Lânio, mestre e doutor em Geociências pela Universidade de Brasília. Graduado em Geologia pela Universidade de Mato Grosso. MBA em Formação de Executivos pela Fundação Getúlio Vargas. Professor universitário, coordenador de grupos de estudos da Federação Espírita Brasileira. Diretor do Centro Espírita Caminho da Luz no Distrito Federal. Nesse instante, convido-lhe a proferir o tema nesta noite, a vida à luz da doutrina espírita. Com você, Max, sinta-se à vontade. Obrigado, Yara. Olá, internautas, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos. Nós hoje vamos abordar um dos temas mais importantes para a nossa orientação dos nossos passos, a vida. Mas, para estudar a vida, precisamos atender certas demandas que exigem conhecimento profundo. Por isso, nós elaboramos um estudo, e é o que propomos fazer aqui hoje juntos, em que a vida será elaborada de maneira clara na sua conceituação, a fim de que possamos sair deste momento em que nos encontramos pela via da internet para um conhecimento mais aprofundado. Então, nós começamos a perguntar, o que é vida? Se perguntarmos a um engenheiro, a um médico, a um físico quântico, a um enfermeiro, a um biólogo, se perguntarmos a um religioso, vamos ouvir
diversos tipos de respostas. Aqueles que têm visão materialista dirão que a vida está associada ao corpo. Cessada a vida do corpo, acaba-se tudo. Aqueles que têm orientação religiosa, de qualquer escola que seja, irão dizer que, de alguma forma, a vida prossegue. Mas o que nós queremos hoje aqui é saber o que diz sobre a vida a doutrina espírita e, sobretudo, o que diz sobre a vida Jesus Cristo. E é por isso que hoje nós vamos examinar esse tema, nos utilizando do apoio da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, principalmente nos seus capítulos 3 e 6. Lá nós vamos ouvir Allan Kardec pronunciar uma explicação claríssima. Ele não vai dizer que é uma vida ou é essa aquela vida. Ele vai dizer que há duas espécies de vida. Uma delas é a vida que nós hoje, aqui encarnados, conhecemos como vida corpórea, a vida do corpo, essa que, enquanto respiramos, o nosso coração bate, as nossas pulsações existem, nós estamos vivos. Mas lembremos-nos de que há uma outra espécie de vida, que se chama vida espiritual, que, cessada a vida do corpo, a vida prossegue. E é sobre isso que nós queremos examinar hoje, sobre a vida espiritual. Porque a vida corpórea, como a gente já conversou, ela é da natureza do encarnado. A vida é, por isso, diz Allan Kardec, um efeito da ação do fluido vital. A vitalidade que você tem em você, quando você está desvitalizado, você está para baixo. Quando você está vitalizado, você está eufórico, para cima. Então, quando você tem o início da sua encarnação, quando você nasce na Terra, você recebe um tanto de fluido vital, que corresponde mais ou menos o quanto de tempo você viverá neste corpo material. Cessado este fluido vital, chegará a hora de você partir. Então, esse agente, ou seja, o fluido vital, sem a matéria, diz Allan Kardec, ele não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente, ou seja, o corpo sem ele não vive. O fluido vital dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam durante o processo de nascer. Aqui nós estamos falando de todos os seres. Os animais também têm o fluido vital, as plantas têm fluido vital. Quem aqui não sabe que se utiliza as plantas pelas benzedeiras antigas e algumas pessoas, determinados ramos de arrudas que se passam, as arrudas murcham imediatamente. Quem aqui não sabe disso? Por quê? Porque, na verdade, de alguma forma, o fluido vital que estava naquele ramo de arruda foi sugado por aquele que está recebendo esse tipo de passe. Então, os corpos orgânicos, dirá Allan Kardec, são assim, uma espécie de pilhas, uma espécie de aparelho elétrico, nos quais a atividade do fluido vital determina o fenômeno da vida. Acabou essa atividade, vem a morte. Para a gente fazer uma comparação assim bem simples, mas bastante clara, imagine que você tem um ventilador e você liga o ventilador e passa por esse ventilador uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica é o que faz com que sejam acionadas as partes mecânicas desse ventilador e ele gire. Mas se você desligar o interruptor, cessando a passagem desta corrente elétrica, o ventilador para. O mesmo acontece com você. A corrente elétrica que corresponde ao fluido vital e você corresponde à máquina. Se a sua máquina não tiver mais fluido vital, o seu corpo é uma massa de matéria inerte. E se você não estiver nele como espírito, perceba, ele vai se decompor rapidamente. Tanto é que nós temos que fazer os tratamentos para a inumação o quanto antes, do contrário, teríamos os problemas daquela emissão de odores. Mas o que nos interessa tratar aqui não é do corpo nessa noite, ou nesse momento. Nós queremos tratar da vida espiritual. E aí, nós vamos buscar palavras de Jesus que foram anotadas por Mateus no capítulo 19, versículo 29. E quando Jesus disse, e todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna.
Então vejam que palavras assim extremamente fortes que Jesus pronunciou. Deixar casa, deixar irmão, deixar irmã, deixar pai, mãe, filhos. Quem são pais sabe, deixar os filhos, ou seja, as terras, tudo, por amor do nome de Jesus. Esse que dá conta de fazer isso, disse Jesus, que receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Se nós recuarmos no tempo, pouco depois que Jesus voltou ao plano espiritual, nós vamos encontrar vários irmãos fazendo isso que ele acabou de nos ensinar aqui. Os seus seguidores, iam presos para os circos romanos e muitos deles iam cantando hossanas alegres, mesmo sabendo que iriam morrer. Mas eles sabiam, de alguma forma, que morreria o corpo, porque eles herdariam a vida eterna. Mas o que é essa vida eterna? Como alguém pode ter coragem de se deixar levar com alegria para o matadouro, como eles se deixaram naquela ocasião? Como ter a certeza de que essa criatura prosseguirá do lado de lá e herdará 100 vezes mais, como prometeu Jesus numa figura de linguagem? Enfim, como é que nós vamos entender esta frase de Jesus, a palavra vida eterna? Pois bem, Allan Kardec, 18 séculos depois de Jesus, trazendo a doutrina que Jesus legou-nos através do Espírito de Verdade, irá tratar essa questão. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec também tinha essa dúvida. Na questão 153, ele perguntou em que sentido se deve entender a vida eterna. Vejamos que Allan Kardec estudava o Evangelho, estudava o Velho Testamento, e Allan Kardec tinha as suas dúvidas, como todos nós tínhamos antes da doutrina espírita, frente a esse assunto. E, obviamente, os espíritos prontamente responderam: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma toma de novo a vida eterna. Portanto, vida eterna, aquela que não tem fim, é aquela que prossegue no mundo espiritual, porque a vida do corpo tem fim. Nascemos, crescemos e morremos sem nenhuma chance de ser diferente. Essa história de para sempre jovem, só em espírito, porque em corpo físico não há como prosseguirmos nessa ideia. Por isso, sim, continuamos vivos, mas não em corpo físico, mas em corpo espiritual. Por isso, nós podemos concluir que, acabada a atividade do fluido vital, vem a morte. A morte da vida orgânica. Mas a morte da vida orgânica liberta a alma para a vida espiritual. E a palavra aqui é liberta mesmo. Por quê? Porque você deixa de estar preso a um ergástulo, que é o corpo, a uma prisão, e você torna-se livre novamente, porque reencarnar é tornar-se preso a este corpo. Tanto é assim que todas as noites precisamos dormir, para que o espírito saia um pouco desse corpo e tenha um pouco de descanso desse processo que é estar encarnado. Por isso que você tem sonhos, eu tenho sonhos, alguns se lembram, outros não, alguns conseguem mais nitidez, outros não, mas enfim, nós entramos em relação com o mundo espiritual durante a noite. Então, nós podemos perguntar, já que o que interessa é a vida do espírito, como é que essa vida se dá? E aí vamos observar Allan Kardec nos dando uma aula, uma magistral aula sobre isso, quando ele faz seus comentários à questão 191 do Livro dos Espíritos. E ele nos diz, a vida do espírito, em seu conjunto, porque a vida do espírito é composta por várias etapas, por várias encarnações, por várias existências. Por isso ele diz, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Dá para fazer um paralelo, por isso que ele está se utilizando desta relação comparativa. Diz Allan Kardec que o espírito passa gradualmente do estado de embrião, como se fosse um germe que está sendo formado, ao de infância, depois que a criança nasce, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, como acontece com nós outros, que é o da perfeição na analogia do espírito. Então, se percorrermos todas as etapas evolutivas do espírito, o nosso destino será, com certeza, o destino da perfeição.
Não foi por acaso que Jesus disse: sede, pois, vós outros perfeitos, perfeitos como o vosso Pai. E isso é o nosso destino. Nós estamos evoluindo como espíritos para um dia retornarmos ao Pai, de onde procedemos. Fomos criados por Ele e voltaremos a Ele. Então, Allan Kardec, na questão 540, colheu a resposta dos nossos benfeitores, que é claríssima quanto a esse processo evolutivo. Eles disseram assim: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. O que os espíritos estão dizendo é que a evolução ela começa do mais básico ponto originário para o ponto mais elevado que nós conhecemos, que corresponde ao arcanjo, ao que nós podemos chamar do máximo de perfeição que nós conseguimos compreender hoje aqui na Terra. Então, é como se tivéssemos uma escada, daí porque nós estamos usando esse PowerPoint para ajudar-nos a entender. Essa escada é uma escada de evolução que todos os princípios espirituais passam para se tornarem espíritos. Nós vamos acompanhando toda a evolução desde o momento em que o princípio espiritual aporta no reino mineral, onde ele experimentará os movimentos da inércia, onde ali ele poderá desenvolver as aquisições que a inércia poderá ensinar. E não pensemos que o reino mineral não tem valor, que ele, por ser inanimado, não tem nenhuma serventia. Enganamos-nos quando pensamos assim. Por quê? Porque, na verdade, quando nós olhamos um cristal com os olhos de um profissional da área, percebemos claramente que há uma ordem tão precisa que é assustadora. Os retículos cristalinos, as distâncias interatômicas entre os átomos, é absolutamente de uma disciplina, de uma precisão impressionante. E é por isso que nessa etapa o princípio espiritual aprende de uma forma que nós não conseguimos ainda entender como, mas ele aprende assimilando essas experiências. Quando ele tiver assimilado todas as experiências que o reino mineral pode proporcionar, ele está apto a entrar para o reino vegetal, que vai lá experimentar um novo estágio de experiências, que se chama tropismo. Aqui, é claro, nós simplificamos para apenas 3 reinos minerais, nós sabemos que tem pelo menos 5, e mais um que a gente ainda nem chama de reino direito. E essa transição do reino mineral para o reino vegetal, hoje a ciência sabe que o vírus é um dos nossos meios de fazer essa transição. Mas quando o espírito, com E minúsculo, ou seja, o princípio espiritual, chega no reino vegetal, ele vai experimentar sensações que são chamadas de tropismo, que na verdade o nome é irritabilidade. É uma reação que ele tem, que ele não controla, para alguns fenômenos, como por exemplo o sol. Então nós chamamos de fototropismo. A planta se orienta para o sol sempre, ela vai estar ligada ao sol. E nesse estágio, o espírito, com E minúsculo, estará desenvolvendo vários movimentos de assimilação em seu íntimo. Quando ele assimilar tudo o que o reino vegetal pode proporcionar, ele está apto para assumir o próximo reino, que é o reino chamado animal. Ali, ele vai desenvolver principalmente o instinto, ele vai conseguir ter os seus movimentos próprios e conseguirá avançar na direção de certas tomadas de decisões, mas elas não são livre-arbítrio moral, são apenas decisões para o seu movimento de vida orgânica. Esses 3 estágios é como se fosse uma gestação de um filho em um ventre materno. Nós chamamos isso, portanto, na linguagem de Allan Kardec, de um embrião do espírito. Chega um momento que todas as aquisições que nós precisamos para nos individualizarmos, para nos tornarmos conscientes de que somos nós, para percebermos o pensamento contínuo em nós, chega um momento em que o espírito está pronto para nascer como a criança. E esse é o movimento em que a gente pode dizer que na planta, esse princípio espiritual tinha a inteligência dormindo. No animal, a inteligência sonhava. E no homem, a inteligência acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente, neste belo poema do nosso querido Leon Denis. Por isso, chega esse momento em que o espírito nasce para a sua individualização, ele nasce para a consciência de si mesmo, ele já se sabe parte de um todo, e ele vai desenvolvendo aos pouquinhos, passo a passo,
nesse movimento da vida, começando com a infância, quando ele quase se assemelha aos animais, e a ciência demonstra muito claramente esse processo evolutivo, para depois, então, assimiladas as experiências que a inteligência vai absorvendo, ele aporta num outro estágio evolutivo, que é o estágio da razão. Razão, que nada mais é do que inteligência, mas inteligência com responsabilidade. Porque aqui agora, o espírito, com E maiúsculo, ele já sabe, ele já não está mais regido apenas por instintos, ainda que os instintos o rejam, mas ele ainda tem movimentos de dúvidas. E nesse momento ele passa pelos famosos processos que toda adolescência tem, que não sabe exatamente o que quer. Às vezes ele quer fazer o bem e acaba fazendo o mal, porque ele tem dúvidas, ele ainda não está completamente claro para ele o que será para ele a vida. Ele não sabe de onde vem direito ainda, para onde vai. Então, é o momento em que ele passa pelo que Jesus chama de orar e vigiar para que não entreis em tentação. Ele começa a querer fazer coisas que não convêm à sã doutrina, mas em certos movimentos de pensamento, de reflexões, ele acaba aprendendo que tem que seguir o caminho do bem e largar o caminho do mal. E é quando ele está apto a começar a desenvolver este outro degrau evolutivo, que é quando ele aportará no que nós chamamos humanidade. Esse processo é de um homem elevado, e já é a juventude do espírito. Ele sabe o que quer, ele sabe de onde veio, ele sabe o que ele está fazendo aqui, ele sabe que é parte de um todo, ele sabe que é um co-criador em plano menor diante do Pai. E esse estágio faz com que ele complete o outro processo de amadurecimento do espírito, que é o seu período de humanização. Aqui houve realmente a humanização do espírito, e ele passou, então, a estar preparado para não mais precisar reencarnar, para assimilar os últimos movimentos para aportar na angelitude. Quando ele, então, como Jesus disse, sede vós outros, pois perfeitos como vosso Pai, ele está dizendo que o espírito atingiu a madureza do que o processo evolutivo pôde proporcionar. E aí, então, nós tivemos uma estrada longuíssima, que é uma jornada, que vai do átomo ao arcanjo. É uma jornada que é uma escada de Jacó, lá da Gênesis, que o espírito faz em espírito, de encarnação em encarnação, de existência em existência. Essa escada que no capítulo 28 ficou registrado, e sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam por ela, a evolução para se tornar anjo. Então, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, nos asseverou Jesus. Então, nós podemos concluir que a vida do espírito se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para o espírito uma ocasião de progredir. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Cada dia, quando você acorda, quando eu acordo, quando nós acordamos, nós recebemos um livro, ou melhor, um caderno com página branca. O que vamos escrever nesse caderno corre por nossa conta. São as experiências, são os aprendizados que fazemos em cada dia. Cada encarnação é semelhante a isso. Nós temos uma encarnação inteira. O que escrevemos no livro da vida durante a encarnação? Isso repercutirá no livro da vida na próxima encarnação. Por isso, a gente poderia perguntar, série de existências corpóreas? Como assim? Como que a gente faz isso? Então, nós podemos falar claramente, reencarnação. Só fazemos isso realizando uma jornada que se faz em dois planos. Jesus disse isso de forma implícita, quando ele disse, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, os pais moldam um corpo orgânico, mas o espírito que vem habitar o corpo não vem dos pais, não nasceu dos pais, vem de Deus. Por isso que ele diz, não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus não disse reencarnação, porque nem existia essa palavra no vocabulário humano daquela época, mas ele disse renascimentos sucessivos, ou, como Allan Kardec
escolheu chamar reencarnação. Por isso, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor o mecanismo desse movimento que todos nós estamos submetidos, que é o movimento de ir e vir, nós traçamos aqui duas barras, e na barra inferior nós estamos chamando o que está na dimensão física, os encarnados. Aqueles que estão na dimensão espiritual são chamados de em erraticidade, ou seja, estão desencarnados, mas terão que reencarnar em algum momento. Ainda não são espíritos livres da matéria. Chega um momento em que ele está lá, representado por essa barra vermelha, que ele faz um planejamento reencarnatório, ele define que vai nascer aqui na Terra, em que família vai nascer, ou seja, de maneira geral, o plano geral ele estabelece. E quando ele estabelece o plano, o corpo que quer ter, escolhidos os pais, combinado com os pais no plano espiritual, ele vai moldar um corpo. É a gravidez. E durante esses 9 meses, ele vai ter o corpo exatamente de acordo com a sua necessidade. Passará uma temporada aqui na Terra, fazendo essas experiências, adquirindo instruções, vivendo cada experiência de um dia, somando a encarnação toda. Mas chega um dia que essa máquina chamada corpo físico não tem mais fluido vital, ela se desgastou e ela precisa ser trocada. E o espírito, então, larga o corpo, que não serve mais, e volta para o mundo espiritual. E ali, então, ele faz a recapitulação do que ele fez enquanto encarnado. Se fez coisas boas, se fez o bem, alegria. Se não fez o bem, poderá ter surpresas não agradáveis. E aí ele passará uma temporada recapitulando, refazendo, e um novo plano é feito. E uma nova experiência na carne é moldada, e ele passa uma nova temporada, num processo de ir e vir, que é um contínuo. Mas como nós dissemos, não é horizontal assim, é uma escada de Jacó. Isso é inclinado. A cada encarnação nós crescemos um pouquinho mais, mesmo quando erramos, porque aprendemos como não errar de novo. E esse processo se chama evolução em 2 mundos, como acertadamente o nosso querido André Luiz colocou em seu livro. Evolução em 2 mundos, então, é uma viagem que nós fazemos desde o átomo até o arcanjo. Passamos pela dimensão espiritual, passamos pela dimensão física, e ao longo de muitos e muitos anos, multimilenares anos, não temos como quantificar, subindo e descendo, nós vamos dos mundos primitivos para os mundos de expiações, em milenares movimentos, mundo de regeneração que nós estamos entrando no nosso planeta, mundos felizes que um dia chegaremos a construir no nosso planeta Terra. Esse é o movimento que chamamos de contínuo reencarnatório. Mas esse movimento tem fim como teve começo. E Jesus chegou a celebrar isso, nos dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há várias maneiras de interpretar essa passagem de Jesus, mas a maneira profunda, acertada no que diz respeito ao processo evolutivo é essa. Porque Jesus está dizendo: no dia que você conhecer tudo que a matéria pode te ensinar, aí você conhecerá a verdade. E o dia que você conhecer a verdade, você, então, será tão perfeito como perfeito é o vosso Pai, relativamente, é claro. E é por isso que, desse momento em diante, nós não precisamos mais reencarnar. É como alguém que não precisa mais voltar para a escola. E Kardec, aprofundando no tema, perguntou: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Porque ele sabia que tinha uma última encarnação. E os benfeitores disseram: espírito bem-aventurado, puro espírito. Nada mais dizendo o que Jesus tinha dito quando subiu no monte, quando ele cantou: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Veja que para você ver a Deus, para eu ver a Deus, para nós estarmos diante de Deus e podermos vê-lo, precisamos ter a pureza do coração. Não podemos ter máculas no coração. Não adianta termos inteligência sem um coração puro. A inteligência não nos permite ver a Deus. Para vermos Deus, precisamos ter coração puro. Por isso, o dia que isso acontecer, nós precisamos lembrar que será um momento tão importante, porque é o retorno do Filho ao Pai. É quando ele se torna espírito puro. É quando ele habita mundos celestiais, não mais mundos físicos, materiais, como que nós hoje ainda precisamos habitar. Assim, nós chegamos a um momento em que, com esses esclarecimentos nos transmitidos pela doutrina espírita e pelo Evangelho de Jesus, que foi clareado e conhecido pela doutrina espírita, nós temos condições de fazer algumas reflexões que importam para os nossos movimentos daqui na Terra. E essas reflexões
é de fórum íntimo. Cada um de nós precisa fazê-la. Porque se fizermos as reflexões, podemos movimentar certas ações íntimas no que diz respeito a como estamos vivendo. Então, o que nós estamos propondo aqui hoje é chamar-nos para essas reflexões. Olha o que disse Jesus. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Gente, pensem. Tem gente que passa o tempo todo, a encarnação toda, trabalhando feito um doido, vivendo de maneira exaustiva, abandonando a família, vivendo de uma maneira que não consegue nem mesmo ter tempo para si, para juntar coisas. Chega um momento que ele vai ter que largar o corpo e as coisas que ele juntou e não levará absolutamente nada. E muitas vezes viveu tão fascinado pelas coisas que estava juntando que nem mesmo se beneficiar delas ele teve a oportunidade de fazê-lo. É o que Jesus está dizendo. Ganhar o mundo inteiro, ser super importante, o melhor, o maior, que vale isso. Porque Jesus diz que quanto maior aqui, menor lá. Não é por acaso que ícones como Francisco de Assis guardam em nosso coração uma sensibilidade grande, porque é tão pequenino e tão grande. Então, essa vida a que Jesus está se referindo é aquela vida eterna, a vida do Espírito que nós precisamos construir. Vida eterna. Perguntamos como atingir essa vida eterna? Ele mesmo nos ensinará, e foi aqui anotado por Lucas, no capítulo 10, versículos 25 até o 28, quando ele contou uma passagem de um mestre, de um doutor da lei, que se encaminhou a Jesus e fez essa pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vejamos que esse conhecimento de vida eterna é muito antigo. Ele vem antes da época de Jesus. Já no Velho Testamento, a época mosaica, nós vamos encontrar expressões semelhantes que dizem respeito a essa vida do Espírito no seu mais avançado estágio, que é o Espírito puro. E esse doutor da lei, apesar de ser doutor da lei, não conhecia o Espírito na profundidade que precisaria. E faz essa pergunta para Jesus: que farei para receber como vantagem, ou como resultado final da minha vida, a vida eterna? E Jesus responde, como todo grande pedagogo, com uma pergunta, a outra pergunta que recebeu. Que está escrito na lei? Volta-se Jesus para ele. Por que Jesus pergunta isso? Porque ele sabia que aquele era um doutor da lei. E lá no Velho Testamento, ou seja, a Torá daquela época, tem a resposta a esta pergunta. Está em Deuteronômios e está em Levíticos. E Jesus sabia que ele sabia, porque ele era um estudioso da lei. Mas Jesus, antes que ele respondesse, faz uma outra pergunta curiosa. Como lês tu? Ou seja, como você interpreta? Porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que eu estou entendendo. Uma coisa é o que alguém está falando, outra coisa é o que alguém está assimilando. Cada um de nós tem uma janela evolutiva, que tem condição de assimilar mais ou menos segundo o tamanho da janela. Isso é em função das experiências anteriores que nós já vivemos. Se elas foram muitas, a janela é muita. Se elas foram pequenas, a janela é pequena. Então, aqui, Jesus queria saber se ele sabia interpretar corretamente o que estava no Velho Testamento. E o rapaz ir lá e responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele respondeu muito bem, tanto que Jesus diz: respondeste bem, meu filho, faz isso. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, e você viverá a vida eterna. Você estará no seio de Deus. Essa é uma condição. Você não chegará lá se você não amar os seus irmãos de caminhada como você precisa amar para amar a Deus sobre todas as coisas. E nós perguntamos: e a nossa vida? Nós temos amado nossos irmãos de caminhada? Será que
ela vem sendo realizada segundo essa orientação que Jesus deu para aquele doutor da lei e deu para nós todos, porque essa foi uma orientação para a humanidade? Será que temos seguido a lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Será, enfim, que temos nos amados uns aos outros? Será que nós estamos olhando o nosso irmão de caminhada como um irmão, verdadeiramente? Ou como alguém anônimo que passa, ou pior, como alguém que às vezes nos despertam más sensações íntimas? Qual será o tipo de postura que eu estou endereçando aos meus irmãos de caminhada na presente existência? Será ela aquela postura que desperta o amor, eu me ver no lugar dele, ou aquela postura que desperta o desinteresse, a inércia, não ligar? Ou será ainda pior aquela postura que desperta o antagonismo, a antipatia? Precisamos refletir sobre isso, porque em essência deveríamos, não damos conta ainda, precisamos ser conscientes disso, mas deveríamos todos responder a cada contato com os irmãos com aquilo que se chama amor. Nos vermos nele, independentemente de quem seja ele. Se ele é aquele que desperta antipatia, se é aquele anônimo que nós nem conhecemos, ou se é aquele que desperta simpatia. Se nós estivermos amando sobre todas as coisas, sempre iremos ver o bem nele. Então, Jesus, como mestre divino, fez convites a cada um de nós. Ele não impôs absolutamente nada dos seus ensinamentos. Ele convidou. E o convite está até hoje sendo a nós outros trazidos dia a dia. Aqui nós temos uma imagem. Poderíamos colocar qualquer outra imagem, porque o sofrimento ainda paira neste planeta de forma avassaladora. Poderíamos colocar uma criança de cor amarela, lá da Ásia, nós temos vários, da África, aqui do Brasil, uma criança negra, uma criança de olhos puxados. Podemos colocar qualquer um, é um ser humano, é um irmão nosso de caminhada. Mas a mim, particularmente, como tenho dito em oportunidades que posso, esta imagem me chocou profundamente quando a recebi de maneira abrupta por um amigo. Disse ele que essa imagem veio de um lixão e essa criança estava comendo um resto de pizza que a sua mãe, que não aparece, que está do lado na foto, lhe entregara para que ele pudesse matar a sua fome. Observemos essa imagem, os cabelos dessa criança. Dá para você ter noção de quantos dias ela não sabe que é tomar um banho. Olhe entre os cílios dela o machucado. Olhe nos olhos dela. Veja o olhar assustado de quem está com medo, de quem está preocupado. Olha a roupa totalmente desajustada, totalmente velha, imprópria, diríamos, para o uso. E nos perguntamos, como humanidade, esse é um exemplo. Como permitimos, ainda hoje, no século XXI, que situações como essa ainda caminhem ao nosso lado, por onde formos, por onde formos. Por isso que nos lembramos de Jesus quando ele disse: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Em outras palavras, Jesus poderia ter dito: tivestes compaixão de mim em todos os movimentos de sofrimento da minha vida. Esta criança pode ser um adulto dentro de uma casa, nesse momento, com intenções de um suicídio. Pode ser uma mulher que foi abandonada pelo seu marido, que está desesperada,
da mesma forma que o marido que foi abandonado por sua mulher. Pode ser qualquer situação, alguém que foi informado que está com um câncer terminal, que não há cura. Pode ser alguém que está desanimado com a vida. Pode ser alguém que está com ideias suicidas. Não importa. Qualquer que seja a situação da criatura que cruza o nosso caminho, nós precisamos ter compaixão delas. E ter compaixão delas significa se colocar como elas estão, estar nelas, nos vermos nelas como se elas fôssemos nós mesmos. Aí, então, estaremos amando o próximo como a nós mesmos. Por isso que Jesus disse, em verdade eu vos digo, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizestes. E por isso Jesus nos chama às reflexões. Amai-vos uns aos outros, como eu, Jesus, que decidi tão alto para amar-vos. Nós conhecemos os caminhos, amigas e amigos, queridas e queridos internautas. Os caminhos são muito claros, mas eles não se farão sozinhos. Aquilo que se chama caminhar por as nossas pernas em movimento depende de nossas vontades. Por isso, andar pelo caminho do bem, seguindo os conselhos, os convites do Mestre da Galileia, é uma escolha, é livre-arbítrio. E cada um de nós é livre para fazê-lo. Mas ele esclarece que a todo aquele que tem a sua obra, recebe o seu mérito. Pensemos nisso e amemos-nos uns aos outros. Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por estarmos aqui nesta oportunidade e que Deus nos abençoe nesta pandemia. Muita paz. Que maravilha, Max, poder compartilhar conosco tantos conhecimentos, né? Agregar aos nossos conhecimentos tanta coisa boa. E hoje, nesta noite, iniciaremos com um questionamento que inquieta não só a mim, mas acredito que muitos internautas que nos ouvem. Max, fale um pouco para nós sobre a vida. Nós espíritas diríamos a existência, né? No sentido filosófico. Nessa perspectiva de pandemia, as pessoas repetem maquinalmente que não seremos mais os mesmos, ou melhor, que a vida não será a mesma pós-pandemia. O que você nos diz? Olha, cada um de nós tem o seu tempo de despertar. Como esse que estamos atravessando, tocam profundamente certos corações e eles nunca mais serão os mesmos depois de atravessada essa turbulência. E eles terão, nesta oportunidade, que revisar os seus modos viventes, ou seja, como eles vinham vivendo. Vejam só, se nós observarmos, os estudos têm mostrado, o nível de poluição do planeta nunca, nos tempos modernos, esteve tão baixo. Porque os homens, as criaturas, diminuíram as atividades absurdamente e os movimentos de geração de poluição caíram. E quando a gente fala isso, é no sentido de que nós estamos muito voltados para coisas materiais, produção e consumo. Mas cadê a produção espiritual? Cadê o consumo do pão nosso de cada dia espiritual? Para essas pessoas, esse chacoalhar fará ela enxergar o outro lado, a vida do outro lado. Mas tem certas pessoas, e nós não podemos culpá-las, como aquela escada de Jacó mostrou, estão em níveis evolutivos diferentes. Ainda não será suficiente esse chacoalhar. Quando voltar à normalidade, muitos voltarão a fazer as coisas que faziam antes e esquecerão pouco tempo depois do que se passou. Precisarão de outro choque, talvez individualizados, talvez coletivos, mas precisarão de outros choques quando estiverem prontos para poder assimilar o choque. Mais uma perguntinha nos chega aqui. Max, é possível identificar a idade do espírito enquanto encarnado?
Veja só, a idade, a gente não tem como, obviamente, jamais, porque nós não temos uma cronologia do espírito, não temos um reloginho do espírito. Mas você pode identificar facilmente a maturidade ou a infantilidade do espírito. Basta você ver os seus atos, basta ver os seus modos de vida, basta ver como ele procede no dia a dia, independentemente de estar constrangido por leis. Se o espírito é maduro, ele faz o bem pelo bem. Ele não precisa que as leis digam o que ele tem que cumprir. Ele dá a César o que é de César naturalmente, mas nunca deixa de dar a Deus o que é de Deus. Porque na intimidade dele, ele já conquistou a certeza de que está voltando para o Pai. Por outro lado, há espíritos que ainda têm uma maturidade pequena e que você pode perceber na rebeldia, na forma como ele lida com o cumprimento de deveres, ele ainda não se submete às leis divinas, está preocupado consigo mesmo e muito pouco preocupado com o outro. Isso revela um estágio evolutivo que ainda está um pouco mais abaixo. Mas não significa isso que ele é melhor ou pior do que o outro. Significa que ele não tem maturidade, não ele vai ter. E é por isso que nós temos uma corrente em que quem tem mais deve dar para quem tem mais. Isso é uma lei de solidariedade. Quem já conseguiu a maturidade, ajuda quem não conseguiu a ter a maturidade. Por isso que precisamos uns dos outros. Mais uma pergunta. Pois não. Sabemos que a lei de Deus está escrita na consciência. O que acontece para interpretarmos a lei de acordo com nossa conveniência? Veja só, existe um termo na filosofia que se chama sofisma. É eu fazer de conta que uma coisa que não é verdade, é verdade. E se eu acreditar piamente nisso, eu passo a acreditar que aquilo é verdade. Então, se eu tenho desejos primitivos, desejos sensuais, materiais, e quero satisfazê-los, mesmo que minha consciência fique me cutucando que aquilo não convém, eu finjo, eu faço de conta que não estou ouvindo-a e falo para mim mesmo que aquilo é o que eu quero e vou fazer. Então, é um estágio daquilo que Jesus chamou vigiai e orai para que não entreis em tentação. Esses são os movimentos de prova que todos nós passamos, em que somos colocados à prova, exatamente esse é o termo, para dizer se já estamos com a maturidade de ter império sobre nós mesmos e não ceder à tentação, ou se nós ainda somos frágeis e nos deixamos cair. Então, nesse momento, a consciência se torna escondida, abafada. E muitas vezes os espíritos, nossos guias espirituais, vêm ainda auxiliar-nos e nos dar alguns insights, como se diz em inglês, que são as influências espirituais, para poder fazer a gente refletir mais um pouco. Mas se a gente está fascinado por aquela tentação, muitas vezes a gente também não quer ouvir esta mensagem que vem do alto, ajudando a gente a ouvir a consciência. Então, isso é da responsabilidade de cada um. Quem já sabe de tudo isso, sabe que está lutando. E se conseguir lutar e vencer, é um vencedor em espírito. Última pergunta. Que relação podemos estabelecer o momento que estamos vivendo com a nossa evolução moral e espiritual? Olha, essa é uma pergunta que nós remetemos para o que estamos vivendo, transição planetária. Se você observar, da década de 70 para cá, sobretudo do ano de 90 para cá, nunca se viu tantas mudanças neste planeta. Nós estamos fazendo aqui uma teleconferência, em que nós estamos interagindo o que era inimaginável na década de 90. Nós estamos avançados demais tecnologicamente, mas, infelizmente, moralmente, ainda deixamos aqueles irmãozinhos, como mostramos na fotografia, passarem fome. Fome, coisa mais básica que tem, passarem fome. Deixamos os irmãos à míngua nos nossos caminhos, porque nós estamos moralmente ainda insensíveis. E apesar de intelectualmente, vamos dizer assim, com muitos recursos, os recursos do espírito, os recursos da evolução espiritual ainda precisam ser acordados. Mas muitos de nós estão embevecidos por esse processo e não se dão conta disso. Às vezes um chacoalhão como esse da pandemia é suficiente para acordá-los. E eles entram, literalmente, no eixo da transição planetária
para então entrarmos na regeneração. Então, com certeza, a evolução do espírito está dando um movimento de passo adiante no planeta Terra. Nós teremos esse milênio todo para sairmos do mundo de expiações e provas, para entrarmos definitivamente no de regeneração. E é isso que nós estamos atravessando agora, um dos chacoalhões dos muitos que poderão vir ainda. Nesse momento, externamos o nosso agradecimento a algumas cidades, estados que estão presentes, estiveram presentes conosco: Campina Grande, Paraíba, Ipotirama, Sítio do Mato, Paratinga, Guanambi, Bom Jesus da Lapa. A nossa eterna gratidão. Nos preparemos nesse momento para a nossa prece de encerramento. Pai de infinito amor, amorável Mestre Jesus, aquietemos nesses momentos em que nos sentimos mais ansiosos, curiosos com as manifestações em nosso planeta Terra. Rogamos, Mestre, que a tua bondade infinita possa aquecer os nossos corações, trazendo a cada um de nós a luz, a paz, o entendimento dos efeitos morais e espirituais, os quais nos envolvem nesse instante. Gratidão, Mestre amigo, por esta noite, por partilharmos de conhecimentos nobres e que vem acrescentar as nossas reflexões diárias. Que possamos, Mestre, buscar o autoconhecimento, a nossa melhoria espiritual a cada dia. Permaneça conosco, abençoe os nossos lares, abençoe a humanidade inteira, Mestre, tão sedenta do teu amor e da tua paz. Que as tuas luzes clareiem os nossos pensamentos, as nossas emoções e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. A você, Max, a nossa gratidão, imensa alegria que podemos partilhar nesta noite, tê-lo de volta conosco em um novo formato, né, de forma diferente, mas a mensagem é a mesma. A profundidade, o amor, né, que é transmitido ao falar e que toca os nossos corações. O Centro Espírita Obreiros do Porvir se sente imensamente agradecidos. Muita gratidão. Que Jesus te abençoe e continue conosco em outras oportunidades. Gratidão. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos os internautas pelo carinho que sempre temos recebido. Que o Pai Celestial continue nos ajudando a todos para um dia o encontrarmos. Muito obrigado. Boa noite.